usando o livro do mesmo nome, escrito por Allan Kardec. E aí, na aula passada, recapitulando, o padre pergunta, né? Poxa, mas o católico que segue tudo à risca do catolicismo, ele não vai ser censurado pelos espíritos? Os espíritos não vão falar, olha, você está fazendo a coisa errada? E aí, Kardec diz que não, os espíritos não vão fazer isso, né? E que os espíritos superiores, eles trabalham apenas contra os abusos, quaisquer que sejam, que a religião, qualquer religião, né, comete, pratica. Esse é o trabalho dos espíritos superiores, né, de ir contra os abusos praticados pelas religiões. Bom, e aí, voltando à nossa aula de hoje, o padre diz o seguinte: dissestes que o espiritismo não discute os dogmas, e entretanto ele admite certos pontos combatidos pela igreja, tais como, por exemplo, reencarnação, a aparição do homem na terra antes de Adão. Quer dizer, a igreja não acredita em nada disso, né? Ela combate isso, o princípio da reencarnação, o princípio da aparição do homem sobre a terra antes de Adão. A igreja nega a eternidade das penas, e o espiritismo também, quer dizer, né, o espiritismo nega, né, na igreja, o espiritismo nega a eternidade das penas, e a igreja diz que as penas são eternas, né? O espiritismo nega a existência dos demônios, e a igreja diz que existem os demônios. O espiritismo nega o purgatório, e a igreja diz que existe o purgatório. E o espiritismo nega o fogo do inferno, e a igreja diz que existe o fogo do inferno. Isso é dentro do que o padre entende do espiritismo, tá bom, gente? Então ele diz isso, que é, em outras palavras, que o espiritismo, né, tem várias coisas que aceita várias coisas que a igreja combate. Ela não só não aceita, como ela combate. Então, Allan Kardec responde o seguinte: esses pontos todos que o padre falou, né, já de há muito. Então, quer dizer, o que isso é? Existe há muito tempo, isso já é há muito tempo que esses pontos estão sendo discutidos. Então, esses pontos são assunto de discussão. Não foi o espiritismo quem os pôs em litígio. Então, essa discussão não foi o espiritismo que trouxe. São pontos sobre alguns dos quais há controvérsia mesmo entre os teólogos. Então, mesmo entre as pessoas que estudam teologia, que estudam a religião, essas pessoas entram em controvérsia, entram em discussão a respeito desses pontos. E que esses pontos só o futuro julgará. Se vai estar certo, se vai estar errado, só o futuro, tá bem? Um grande princípio domina a todos. Qual é o princípio? A prática do bem, que é a lei superior, né? Então, essa é a condição sine qua non, a condição essencial do nosso futuro, seja ele reencarnação, penas eternas ou não, não interessa qual for o final, né, que a sua religião diz que vai acontecer. O importante é a prática do bem. Essa é a lei superior, tá? Como nolo prova o estado dos espíritos que conosco se comunicam, tá bem? Então, os espíritos falam isso, que o importante é a prática do bem, tá bem? Enquanto a luz não se faz para vós, para o pessoal da igreja, sobre essas questões, crede, se o quiserdes, nas chamas e torturas materiais, se julgais que isso impede que pratiqueis o mal. Essa crença, porém, não as tornará mais reais se elas não existirem. Quer dizer, entre outras palavras, né? Se acreditar no fogo do inferno ajuda você a ser uma pessoa melhor, beleza, ok? Isso não vai fazer com que o fogo do inferno exista ou não. Você acreditar nele não vai fazer com que ele exista ou não. O importante é acreditar no fogo do inferno te torna uma pessoa melhor? Sim ou não? Ok? Se te torna uma pessoa melhor, beleza. Continua acreditando no fogo do inferno. Acreditais que não temos mais de uma existência corporal, né? Aí tá entrando naquela parte da reencarnação. Então, eles não acreditam. Vou botar em verde aqui pra gente lembrar que quando ele falar de reencarnação,
a gente está falando desse assunto aqui, ó. Não temos mais uma existência corporal. É isso que a igreja prega, que não existe a reencarnação. Então, olha o que Kardec fala sobre isso. Acreditais que não temos mais de uma existência corporal, mas isto não impede de renascerdes aqui ou em outra parte, se assim tiver de ser, apesar de o não quererdes. Tá bem? Então, mesmo que você não acredite que a gente tem uma reencarnação, isso não vai impedir você de reencarnar, tá bom? Mesmo se você não quiser reencarnar, você vai reencarnar, porque essa, né, é o que a gente verificou dentro das comunicações espíritas, tá bem? Não foi ninguém que inventou isso. Credes, né? O que você acredita? Você acredita que o mundo todo foi criado em 6 vezes 24 horas, quer dizer, 6 dias, né? Mas, apesar disso, a Terra nos apresenta a prova do contrário, escrita em suas camadas geológicas. Então, aqui, ó, essa parte aqui, ó, aparição do homem na Terra antes de Adão, né? Vamos colocar aqui, ó. Se você acredita que o mundo foi criado em 6 vezes, em 6 dias, né? Acredita que o mundo todo foi criado quando? Em 6 vezes 24 horas, né? Sendo que a Terra provou, o planeta Terra provou que é o contrário, dentro do estudo da geologia, tá bem? Aí depois, vocês estão, os religiosos aqui, dessa parte aqui, estão convencidos, né? Vocês estáis convencido de haver Josué feito parar o sol. Então Josué lá parou o sol, o que não dá lugar a que deixe de ser a terra que gira. Então, quer dizer, mesmo que você pensa que o sol gira em torno da terra, quer dizer, que você pensa que o sol gira em torno da terra, não vai fazer com que ele gire em torno da terra. Né? Não vai mudar em nada, porque a Terra continua girando em torno do Sol, apesar de você não acreditar, né? Então, vocês dizem que a data da vinda do homem à Terra, né? Que é essa parte aqui, ó, Adão, né? Adão, tal. Vocês dizem que a data do homem, da vinda do homem à Terra, não vai além de 6.000 anos. Isto, porém, não priva que os fatos vos contradigam. Quer dizer, então quando o pessoal encontra lá, né, ossos de homens que estão mais de 6.000 anos, né, além de 6.000 anos, vocês não tem como dizer que não é, né? Pode pensar, pode acreditar, pode ter a crença traços patentes à anterioridade do homem, como já tem mostrado tantas outras coisas, ok? Crede, o que mais que eles acreditam? Ó, o diabo aqui, falou o diabo, né? Ó, a existência dos demônios. Acreditam, pois em tudo que vos aprouver, mesmo na existência do diabo. Se tal crença vos puder tornar bom, humano e caridoso para com vossos semelhantes. Então, mesmo se você quiser acreditar que o diabo existe, tudo bem. Isso faz você uma pessoa melhor? Bom, que bom. Se não faz, e aí? O que você vai fazer, né, a respeito disso? Bom, o Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa. Ele tem uma coisa que ele é o necessário. A necessidade de fazer o bem. Essa necessidade de fazer o bem e evitar o mal. Ele é uma ciência de observação. Ok? Não é uma religião. É uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais, que são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Essas consequências morais confirmam os princípios dos quais a religião se baseia, tá? Quanto às questões secundárias, né? Se tem demônio, se o homem veio à Terra, se não temos existe mais que uma existência corporal, né? Essas questões que são secundárias,
para o espiritismo, quanto a essas questões secundárias, ele as abandona à consciência de cada um. Então, o que você quiser crer, você creia. Agora, uma coisa que o espiritismo impõe é a necessidade de fazer o bem e evitar o mal, por conta das consequências morais, ok? Notai bem, reverendo, que alguns dos pontos divergentes, esses pontos de que acabaste de falar, não são, em princípio, contestados pelo espiritismo. Então, o espiritismo não contesta isso. Se tivesses lido tudo quanto tem escrito a respeito, terias visto que ele se limita a dar-lhes uma interpretação mais lógica e racional do que a que vulgarmente se lhes dá. Quer dizer, o espiritismo ele fala sobre tudo isso aqui, só que de uma forma mais lógica, ok? E como é que ele fala sobre isso de uma forma mais lógica? Vamos ver agora, olha. É assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório. Viu? Ele falou que negava, mas não nega. Antes, pelo contrário, demonstra a sua necessidade e a sua justiça. Quer dizer, ele mostra que o purgatório é necessário e que é uma coisa justa. Vai mesmo além. O espiritismo o define. Ele define o que é o purgatório. Ele nos lança assim, ó, tem um purgatório aí, o que é isso? Não sei. Não, ele define o purgatório, ele mostra qual é a necessidade, qual é a justiça. E o inferno? O inferno foi descrito como imensa fornalha. Mas ele será, assim, também compreendido pela alta teologia? Será que os altos teólogos pensam que é um fogão imenso? Uma fornalha imensa? Evidentemente não. Ela diz muito bem que isto é uma figura, uma simples figura, uma forma ilustrativa, né? Uma metáfora, ok? Algo para você ter uma imagem. E que o fogo que ali se consome é um fogo moral, símbolo das maiores dores, ok? É um símbolo, não é uma coisa física. Quanto à eternidade das penas, né? Penas eternas, você vai pagar pro resto dos seus anos, né? Dos seus anos como espírito. Se fosse possível pôr-se a votos tal questão, para se conhecer a opinião íntima de todos os homens que raciocinam e se acham, no caso de compreendê-la, mesmo entre os mais religiosos, se veria para que lado penderia a maioria. Por quê? A ideia de uma eternidade de suplício já é a negação da infinita misericórdia de Deus. Quer dizer, Deus, se ele é misericordioso, ele deixaria um filho arder para sempre no fogo do inferno, penar para o resto dos seus dias? Isso é uma coisa contraditória, né? Eis ademais o que avança a doutrina espírita a tal respeito. A duração do castigo é subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Quer dizer, quanto melhor você for, menos é o castigo. Então, se você tem um castigo, é porque você foi muito mal. Se você, a partir do momento que você viu que você não deve cometer mais aquela maldade, você vai reparando o seu mal. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele, ok? O que Deus exige para pôr um termo aos sofrimentos é o arrependimento. Em seguida, a expiação, né? Que você vai pagar pelo que você fez, você colhe o que você planta. E depois, a reparação. Depois que você colheu o que você plantou, você vai começar a plantar coisas boas, que é reparação, ok? Em uma palavra, um melhoramento sério e efetivo, uma volta sincera ao bem, não é uma volta hipócrita, ok? O espírito é, assim, o árbitro de sua própria sorte. Quem é o juiz? É o espírito, não é Deus. Então, o espírito é o seu próprio juiz. Ok? O seu próprio árbitro. Sua pertinácia, né? Permanecer no mal, sua pertinácia no mal e continuar sendo mal, prolonga-lhe os sofrimentos. Tá? Então, você quer ficar mal? Pode ficar mal, mas quanto mais mal você for, mais você vai sofrer. Tá bom? Seus esforços para o bem os minoram ou abreviam. Então, abrevia o sofrimento se ele for se esforçar para fazer o bem.
Ele diminui o sofrimento se ele se esforçar para fazer o bem, sendo a duração da pena subordinada ao arrependimento. Então, se você não se arrepender, enquanto você não se arrepender, você vai estar lá na pena. Se você se arrepender, você já saiu da pena, né? Aí vai para a expiação. O espírito culpado, que não se arrependesse e nunca se melhorasse, sofreria sempre. E para ele, então, a pena seria eterna. Tá? Tudo é uma questão de vontade do espírito, livre-arbítrio. Essa eternidade de penas deve ser entendida no sentido relativo e não no absoluto, ok? Então não é absolutamente eterna. Uma condição inerente à inferioridade do espírito é não ver o termo de sua situação e crer que há de sofrer sempre. Então, se o espírito ele é inferior, é um espírito que não tem luz, que não tem, né, lucidez, que está lá desnorteado, ele vai pensar que ele vai sofrer para sempre, né? E é um espírito ruim, né? Um espírito que foi muito ruim, ele vai pensar que ele vai sofrer para sempre, mas não vai. E só de pensar que ele vai sofrer para sempre já é um castigo. Então, ele vai crer que há de sofrer para sempre, o que é para ele um castigo. Desde que, porém, sua alma se abra ao arrependimento, Deus lhe faz entrever um raio de esperança, ok? Esta doutrina é, por certo, mais conforme à justiça de Deus, que pune enquanto o culpado persiste no mal e concede-lhe graça desde que ele volte ao bom caminho. Quem imaginou essa teoria? Seríamos nós? Não! São os espíritos que ensinam e provam pelos exemplos que diariamente nos fornecem. Então, vem os espíritos lá através do médium e falam tudo isso, ok? Ninguém ali resolveu inventar essa teoria. Os espíritos não negam, pois, as penas futuras, né? Que é depois que você passa dessa vida para outra e depois que você volta a uma outra vida, tá? Pois que são eles mesmos que nos vêm descrever seus próprios sofrimentos. E este quadro nos toca mais que os das chamas perpétuas, porque tudo nele é perfeitamente lógico, ok? Compreende-se que isto é possível, que assim deve ser, que essa situação é uma consequência natural das coisas. O pensador filósofo pode aceitá-lo, porque nele nada repugna a razão, não é nada assim horroroso a seu raciocínio. Eis porque as crenças espíritas têm conduzido ao bem muita gente, mesmo entre os materialistas, aos quais não fazia moça o medo do inferno, como lhes era pintado. Quer dizer, você só dizer, você vai pro inferno, eles não estão nem aí. Ok? Já que eu vou pro inferno mesmo, vou continuar sendo ruim. Mas já que eu posso reparar tudo aquilo que eu fiz, então há uma esperança para mim. Ok? Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, até a